Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que as bênçãos de nosso guia e modelo, nosso pão da vida, nossa luz, nosso caminho, que nos leva de forma segura até o Pai, que é o nosso Mestre Jesus, possa sempre estar conosco. Mas, se claro, acima de tudo, que possamos estar com Ele, da mesma forma que Ele sempre esteve, está e estará conosco. Que possamos absorver a luz excelsa de seu abençoado Evangelho, único, capaz de propiciar à criatura humana a reforma moral. É dele os ensinos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai. Ele falou ninguém vem. Por quê? Porque Ele é o caminho. Ele é o pastor. Na nota de Kardec, a questão 625, haja visto que Kardec havia indagado aos imortais quem Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade. Os imortais responderam: Jesus. E Kardec então complementa na sua formidável nota: Jesus é o ser, ou melhor dizendo, o maior ser que a humanidade terrena pode aspirar. E a pergunta já é interessante porque ele fala, indagando, quem Deus tem oferecido por uma questão simples. Quem disse que nós aceitamos Jesus como guia modelo? Enquanto a humanidade terrena não aceitar, Deus ofereceu, Deus está oferecendo e Deus vai continuar oferecendo. Até a consumação dos séculos, conforme asseverou o nosso Mestre. Que ao absorver a luz excelsa de seu abençoado Evangelho, possamos intensificar a nossa luz como sendo herdeiros da divindade. Vós sois deuses, relembrou Cristo. A fim de que possamos, não obstante as nossas imperfeições, sermos instrumentos de acordo com as nossas capacidades intelecto-morais nesse mundo que, diga-se de passagem, teima em permanecer nas sombras. Quando falamos em casa mental, estamos falando de nós. A nossa casa mental é o reflexo de quem somos. Por isso que Jesus asseverou: da boca sai do que o coração está cheio, porque, conforme assevera Emmanuel no seu extraordinário livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da alma e a face é o coração. Por isso que Jesus disse que da boca sai do que o coração está cheio. A casa mental, ela nada mais é do que o reflexo de quem realmente nós somos. E então, lá no primeiro livro bíblico, como assevera Chico Xavier, o livro sagrado dos cristãos, assevera um episódio que ficou conhecido como a Arca de Noé. E então está lá o texto dizendo: e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. E aí eu dou uma pausa aqui para contar um fato que aconteceu com Chico em 1971, num programa chamado Pinga Fogo. Quando Chico foi indagado com relação à reencarnação, haja visto que quem fez a pergunta era um pastor, e ele dizia que o Espiritismo choca com muitos ensinos bíblicos, e entre eles a reencarnação. E aí o pastor indaga Chico: Deus criou Adão, aí das costadas do Adão tirou Eva, tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. E aí o pastor indaga: como explicar a reencarnação do nascimento de Caim e Abel? Já vi que só tinha 2 pessoas no mundo, Adão e Eva. E o Chico, então, na sua lucidez espiritual,
relembra o capítulo 4, versículos 14 a 16 do primeiro livro do Pentateuco Mosaico. Vamos lá relembrar o texto? Vamos. Então Deus, não se percam na conta, viu gente? Deus criou Adão. Quantas pessoas tinha na terra? 1. Não se percam, viu gente? É primordial o entendimento. Deus criou Adão. Quantas pessoas tinha na terra? Das costelas de Adão tirou Eva. Quantas pessoas tinha na terra? Eles tiveram 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Quantas pessoas tinham na terra? Caim matou Abel. Quantas pessoas ficaram na terra? E por que Caim se retirou da face do Senhor e casou com uma mulher da tribo de Nod? Aonde apareceu essa tribo? Eu não falei que vocês não se perderam na conta? Vocês se perderam, né? E aí Chico então ele explica. O texto bíblico faz-se necessário uma união de estudo, porque é um enigma. A maior ciência religiosa, como assevera Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a maior ciência religiosa do mundo é o Pentateuco Mosaico. E aí ele está cheio de enigmas. E esse enigma é de difícil resolução, onde há um aprofundamento necessário. Então, quando a gente lê um texto como esse, a gente acha que é apenas uma figuração. É apenas um relato em que nós levamos para a materialização, mas isso aqui, na verdade, é uma metáfora. Jesus explicou as verdades universais por parábolas, historinhas que têm um cunho moral. E o Antigo Testamento está cheio dessas metáforas. E nós temos uma dificuldade enorme de extrair o espírito da letra. Por isso que Jesus havia alertado aos fariseus: tirai o espírito da letra. E aí, claro, por um leitor desavisado, ele olha isso ao pé da letra, mas ele não consegue perceber a esplêndida mensagem que tem por trás disso. Então vamos lá. Vamos a um outro entendimento. Conversa de Jesus com Nicodemos. Se o homem não nascer da água e do Espírito, de forma alguma entrará no reino dos céus. Vamos tirar o espírito da letra? Vamos. Se o homem não nascer da água e do Espírito, de forma alguma entrará no reino dos céus. O que Jesus está falando com relação a nascer da água? E aí, quando lemos a criação do universo, está lá que Deus parava sobre as águas e separou a água de cima e de baixo. O que esse texto está querendo nos informar? Que a água é o símbolo do mundo material. Esse é o primeiro ponto que precisamos entender. A água, no sentido bíblico, ele está relacionado à matéria, ao mundo físico. E aí Jesus falou: se não nascer da água, quer dizer o quê? Se ele não nascer, se ele não renascer, se ele não reencarnar, ele não pode entrar no céu. Por quê? Porque para adentrar as esferas superiores, você tem que ser um espírito superior. E do espírito, reforma moral. Por isso que não adianta nada o espírito encarnar e não se reformar. Por isso que a reencarnação, ela propicia ensinos a fim de que o espírito possa engrandecer-se internamente para alavancar-se nas esferas nobres do mundo espiritual. Até aí está tranquilo? Está tranquilo? Vai piorar, viu, gente? Aperte os cintos que vai piorar. Então, o que significa, então, a casa mental? E aí, a doutrina espírita, cumprindo o seu papel de consolador prometido pelo Cristo,
porque consola-se quando se esclarece, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina espírita tem esse propósito, de libertar as nossas consciências. E quando, no livro No Mundo Maior, quando André Luiz, que está aprendendo lá no mundo espiritual, e ele nos propicia esses ensinos, ele ouve falar dessa casa mental e ele descobre que tem 3 níveis. Aí ele pergunta assim, mas são 3 cérebros que nós temos? Aí o espírito amigo responde sim. Temos apenas um cérebro que se divide em 3 regiões distintas, tomemos-lo como se for um castelo de 3 andares. Aí vamos voltar um pouco aqui. É disso que o texto bíblico está falando. É uma metáfora em que a Arca de Noé simboliza a mente humana. Vamos lá? Não falei que vai complicar? Vai complicar agora. Você lembra que Jesus falou a Nicodemos: se o homem não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino dos céus. E eu esclareci, eu não, a doutrina, né, gente? Que a água é o símbolo do mundo material. Então, o que significa a Arca de Noé na água? Boiaram, né? Significa a mente encarnada. Esse mar aqui é tranquilo ou revolto? Revolto. A nossa vida é tranquila? Entenderam a mensagem bíblica? Está claro? Vamos lá? Quantos dias Jesus passou no deserto? Quantos dias durou a chuva do dilúvio? Quanto tempo o povo hebreu andou no deserto fugindo do Egito, da escravidão? O que significa 40 então? Está vendo como a mensagem está lá, mas a gente não consegue enxergar? 40 significa tribulação. Então toda vez que vocês olharem, lerem na Bíblia, 40 significa tribulação. 40 no deserto, tribulação. 40 dias no deserto, Jesus, jejum, tribulação. 40 dias de chuva, tribulação. Tá claro, gente, isso aí? Agora tá, né? E aí nós entendemos então que os 3 andares simboliza, a Arca de Noé simboliza a mente humana do ponto de vista encarnado. Ok? Vamos então. Então, nós já sabemos que foi informado que a nossa casa mental é dividida em 3. Como é que se divide isso então? Vamos lá. O primeiro andar é a residência de nossos impulsos automáticos. A nossa casa mental, ela se divide em 3. O primeiro piso é dos nossos impulsos automáticos. É a impulsividade, é o nosso inconsciente. O que é o inconsciente? É o que está dentro do consciente. Reflete aonde? No hábito e no automatismo. Isso seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista espiritual. Vamos entender do ponto de vista físico? O nosso sistema nervoso representa isso aqui. Por isso que o nosso sistema nervoso ele é comprometido, todo o resto também é comprometido. É ali que está arquivado todos os nossos impulsos automáticos. Agora vamos do ponto de vista moral, onde está registrado na nossa casa mental. Vamos. Por que você está no domingo na sua casa fazendo aquela farofa? Quando começa a tocar o pagode do vizinho, você começa a dançar? Pergunto. Quem foi que te ensinou a gostar de pagode? Por que você, sem perceber, você está dançando? Sabe o que é isso? É o inconsciente que aflora no consciente. Isso é o que revela a sua reencarnação. Os seus gostos, as suas tendências, a sua dificuldade em se policiar. Por quê? Porque são impulsos automáticos. Você nem tem controle nesse automatismo. Por quê? Porque é mecânico, é automático.
O véu do esquecimento no processo da reencarnação faz você esquecer tudo, mas não tira suas tendências, não tira suas aptidões, não tira suas afinidades, que é o que a doutrina chama de bagagem espiritual. Isso está com você e ninguém tira. Faz parte dos seus processos automáticos. E aí, quando percebemos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, quando Kardec ele fala dos mundos. E aí nós vamos entender o nosso primitivismo. Por quê? Porque o nosso mundo, ele está aqui no segundo degrau ainda, gente. Ó. Olha o tanto de escala que ainda temos a enfrentar. Quantos desafios ainda temos a enfrentar. E nós estamos ainda no segundo degrau aqui, ó. E aí eu vou piorar, gente. Nós acabamos de sair do mundo primitivo. Por isso que nossos instintos nos dominam. Quer que eu prove isso? Vamos lá. Quais necessidades você tem mais? Do estômago ou da sabedoria? Você tem um livro para ler e você tem uma picanha para comer. Você vai escolher qual? Estão entendendo o que é automatismo? Vocês estão entendendo que nós recém saímos daqui e ainda somos primitivos? O egoísmo é a prova disso, gente. De eu achar que tudo é só para mim. Isso é instinto. O problema do egoísmo é esse, eu achar que tudo é só para mim. E isso é oriundo daqui, desse mundo. Ó. E aí nós estamos aqui dentro do campo das sensações para que nós possamos angariar mais valores. E aí por isso que vem o Cristo nos ensinar o caminho. E aí fica muito show essa explicação quando vamos lá para o capítulo 11, item 8, quando ele explica exatamente o resumo da evolução do espírito. Olha o que ele fala, ó. Em sua origem, mundo primitivo. O homem só tem o quê? Instintos. Quando mais avançado e corrompido, passa a ter sensações. Quando instruído e depurado, passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Isso aqui é a saga do espírito. Agora vamos na parte dolorosa? Em qual dessas partes aqui a gente está bolando ainda? Vocês querem que eu fale ou vocês querem adivinhar para ficar menos doloroso? Vocês conseguem entender que nós estamos bolando aqui, ó? Quais são as maiores indústrias do mundo? As 3 maiores. Pornografia, droga e armamento. Olha onde estamos bolando aqui, ó. Por isso que os impulsos primitivos ainda nos dominam. Eu não sei conversar, só sei gritar. Numa situação de risco, dificilmente eu volto para auxiliar, eu prefiro fugir. Olha como a nossa natureza automática ainda é instintiva. E aí que nós vamos entender o papel do Cristo quando ele vem nos puxar até aqui, ó. Para onde todos nós devemos e fatalmente vamos caminhar. No segundo andar, então. Ok, gente? Dá para respirar? Respirem. É doloroso, dói, mas é verdade, tá, gente? A verdade dói. Vamos para o segundo andar. É o domicílio das conquistas atuais. É a nossa experiência, é o nosso consciente. Aqui entra quem? O esforço e a vontade. Que é um problema nosso, seríssimo. Quando Jesus nasce, aparece o anjo e fala assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. No dia que Jesus abriu o olho na esfera terrena, o anjo apareceu e falou isso para os pastores: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Pensa um negócio difícil, que esse negócio de boa vontade. Nós só temos péssima vontade. Boa vontade passa longe de nossos corações.
Nós não temos intenção nenhuma de ajudar nada, ajudar ninguém ou auxiliar as coisas. Tem um problema nisso? Tem, gente. Eu vou abrir aqui uma passagem do livro do Emmanuel, explicando qual o resultado disso. É o capítulo 2, vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Vamos saber as consequências quando a vontade deixa de existir? Sem ela, vontade. O desejo pode comprar um engano aflitivo século de reparação e sofrimento. Sem a vontade, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Sem a vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E sem a vontade, a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Entenderam? Nós temos um campo enorme de luta. Mas luta com quem? Contra o próximo? Nunca. Contra nós mesmos. Para quem não assistiu, vai um convite aqui especial. Assistiu o filme de Valdo Franco, o Apóstolo da Paz. Tem um trecho lá maravilhoso, lindo, em que Joana de Anjos, a sua mentora espiritual, fala para ele o seguinte: Divaldo, ao final da sua existência física, você vai perceber que a sua luta nunca foi contra o próximo, sempre foi contra você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Sabe por que o próximo tira a tua paz? É porque você não tem paz ainda dentro de si. Ele apenas reflete que você tem uma chaga moral. E aí o que acontece? Se nós temos andares, há situação em que você bola nos andares. E acontece isso aqui. Nossa meta é Deus. Jesus falou o seguinte: Ele deixou como meta Deus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É a meta. Mas só que como chafurdamos no campo das sensações, nós saímos bolando degraus abaixo na nossa casa mental. Nosso objetivo não é julgar isso aqui nunca, jamais, porque seria uma falta de caridade. Conforme Chico Xavier asseverou, eu dou o direito das pessoas ser o que elas bem entenderem, mas a mim somente o direito de como devo ser. Essas aqui são pessoas mundialmente conhecidas. Elas se intitulam dessa forma. Esse aqui é um homem-tigre, esse aqui é um ator hollywoodiano. Ele participa de peça da Broadway. Ele cerrou os dentes, fez tatuagens, implantou esses pelos aqui. Ele se intitula o Homem-Tigre. Essa aqui é a Mulher Vampira, uma mexicana. E ela se auto-intitula a Mulher Vampiro. E esse aqui é o brasileiro, é o Diabão. Então ele implantou dentes, cortou dedo, porque ele quer, almeja se parecer, na concepção dele, com um demônio. Salvo engano, parece que ele está querendo, porque ele quer se transformar integralmente, na concepção dele, no Diabão, ele está querendo implantar um rabo. Isso é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque é a casa mental. As minhas relações com o mundo externo estão diretamente relacionadas ao meu mundo íntimo. Da boca sai do que o coração está cheio.
Não vai sair nada do meu coração que não seja aquilo que já esteve cultivado nele. A minha mente, ela só irradia aquilo que o sentimento, que é o emblema do coração, possui. Isso aqui é a comprovação física do que é casa mental. A pessoa se intitula um tigre, ele vai ser um tigre. Ela se acha um vampiro, ela vai se caracterizar como vampiro. Ele se acha o diabão, ele vai se caracterizar todinho como, conforme a concepção dele, o diabão. Isso é a comprovação física do que é a casa mental. O que é perfeitamente compreensível. Uma pessoa impaciente, uma pessoa intolerante, ela carrega o que no coração? Uma pessoa intransigente, ela carrega o que no seu coração? Aquilo que ela cultiva no seu campo mental. Por isso, que no capítulo 11, item 8 do Evangelho, diz o quê? O sangue resgatou o espírito. O símbolo da crucificação é renúncia e sacrifício. Por isso que Jesus falou assim: aquele que quiser me seguir, porque ninguém é obrigado. Aquele que quiser me seguir, duas condições: pegue a sua cruz e depois vem e me segue. Primeiro, negue-se a si mesmo, depois pegue sua cruz, vem e me segue. O que é negar a si mesmo? É negar esse homem velho. Esse homem que nós estamos alimentando ao longo das eras e que não auxilia em nada a humanidade. É indiferente aos problemas do alheio, e a indiferença é a filha mais velha do egoísmo. Porque Jesus vem com um processo de reformar a alma. Vós tendes ouvido falar: amei os vossos amigos e odiei os vossos inimigos. Esse era o panorama do habitante da terra. Jesus vem: vós tendes ouvido falar o seguinte, ame os vossos amigos e odiei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos querem o mal, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Olha a revolução moral que Jesus está propiciando. Jesus não se limitou somente a curar corpos. Ele curava corpos para chamar a atenção física dos sentidos do habitante da terra. Mas Jesus se preocupava em curar o espírito. Porque os maiores problemas do ser humano é no espírito. Por isso que ao curar ele falava assim: vá e não pequeis mais, a fim de que não te suceda algo pior. O que Jesus estava fazendo? Curando a alma. E o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Jesus ensinou o caminho. Agora cabe cada um reconstruir-se. Por isso que Paulo de Tarso, na sua lucidez espiritual, falou o quê? Já não sou eu que vive em mim, mas sim um Cristo. Porque foi uma pessoa que abdicou totalmente das questões materiais para viver uma vida espiritual. Que é um conselho que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá. Se queres evoluir, viva antecipadamente, a partir de agora, a vida espiritual. Mas para viver a vida espiritual, nós temos que abdicar de algumas ideias fixas que nós temos aqui na Terra. Por que o ser humano está chegando no mundo espiritual perdido? Porque o ser humano está apegado a coisas, circunstâncias e pessoas. Estamos apegados às nossas roupas, estamos apegados aos nossos bens materiais. Agora veja como é loucura isso, e aí é dessa forma que somos taxados pelo mundo espiritual. O habitante ele vai para o mundo espiritual e já é taxado. Isso aqui é louco. Simples, por quê? Se você é um espírito imortal rumando em direção ao Pai, por que você se apega a uma roupa?
Aí perguntaram para o Chico um dia: Chico, me responde uma coisa, o que você acha das pessoas que têm 70 pares de sapato? A Chico falou assim: eu não sei, minha querida, porque a pessoa só tem 2 pés. Parece coisa detalhista, mínimas, besteirinha, mas isso faz uma diferença enorme no mundo espiritual. Porque quando você retornar para o mundo espiritual, você perde tudo isso aqui. Aquilo que você passou a vida inteira suando para conquistar, você vai perder. A pergunta é: você está preparado para isso? E é a parábola do homem do celeiro. A plantação veio, deu muito, não deu para guardar nos celeiros, ele demoliu tudo, construiu outros maiores, deitou na produção e falou: agora eu vou me regozijar, vou beber, vou comemorar tudo. Aí Jesus fala assim: ele nem imagina que essa noite Deus lhe tomará a alma. Estamos preparados para isso? Por isso que no próprio livro Gênesis ele completa a lição, porque ele fala assim: sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu. E aí o ser humano belicoso entendeu que é para destruir tudo. Não. Que animal é esse que nós temos que ter medo? Esse medo, nós temos que ser esse medo desses animais. É o animal que está dentro de cada um de nós. Esse ser primitivo, totalmente apegado às sensações físicas. Esse monstro, nós temos que ser o medo dele. E o terceiro andar é das noções superiores, que é o superconsciente, onde nós devemos caminhar, que é o ideal e a meta superior a ser alcançada. Aqui, mais do que nunca, faz sentido o que Jesus nos ensinou: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E quem viveu nesse mundo aqui, gente, nesse andar? Essas pessoas. Característica primordial do homem de bem: pensar primeiramente no próximo antes de si. Lição número 1 do homem de bem. E essas pessoas aqui, souberam e muito fazer isso aqui. Por quê? Porque são pessoas que vivem no superconsciente, vivem na meta superior, a tal ponto de esquecer-se. Esqueceram de si em prol do bem, em prol do próximo. Enquanto a maior parte do habitante da Terra está vivendo nos andares inferiores, essas pessoas aqui já viviam no andar superior. Pessoas que deram a vida em prol do próximo. Agora faz sentido que o texto bíblico nos ensina a nossa casa mental. Por isso que Jesus, como sendo nosso pastor, asseverou que nenhuma ovelha vai ficar para trás. Não obstante e apesar das nossas imperfeições, ninguém vai ficar para trás. Errar faz parte do processo evolutivo do espírito imortal. Todos nós alcançaremos a angelitude. Por quê? Porque é lei divina que isso aconteça. Por isso que ainda no mundo maior, ele assevera: não podemos descansar nos processos iluminativos. Lutar com esse homem primitivo dentro de nós é uma luta segundo após segundo, minuto após minuto, dia após dia, uma vida inteira. Não podemos descansar nesses processos iluminativos. Qual é o nosso papel? Purificar sempre, selecionar pendores, peneirar concepções de modo a não interromper a marcha. A parábola da ovelha perdida é isso: é a ovelha que interrompe a marcha e que se ilude no mundo. Mas sabe qual é a nossa sorte? Que existe uma coisa no universo chamada misericórdia divina, e ela sempre há de alcançar, independentemente do lugar da sociedade, independentemente do lugar do mundo espiritual que venhamos a nos encontrar. Por isso que João deixou
entendimento que é papel nosso, endireitai o caminho. Que a paz sublime de nosso amado Mestre Jesus possa estar com todos nós. Muito obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima.